Tá todo mundo ouvindo? Boa noite, então. Desculpa aqui alguns contratempos, a gente estava aqui organizando. A gente teve que mudar de link também na última hora, mas que bom que deu tudo certo. Sejam todos bem-vindos. Bom ver todo mundo aqui. Acho que o pessoal ainda está entrando. E o pessoal do Zoom, né? Também outras pessoas, sejam bem-vindos também aqui com a gente. Bom, que alegria a gente estar aqui. Feliz sábado, né, para todo mundo. Acho que acabou de dar o pôr do sol. Aqui a gente já fez o culto, não sei onde vocês estão, mas feliz sábado para todo mundo. E então, pessoal, a gente, para quem não sabe, né, algumas pessoas não são do grupo de estudos, a gente estava estudando, nós estamos estudando o capítulo, o livro Mensagens aos Jovens. Então, a gente acabou uma sessão que falava sobre diversão recreação e divertimento. E agora a gente vai ter esse encontro especial, né? Esse encontro extra, né? Do Zoom, para a gente aprender mais um pouquinho e recapitular o que o que a gente estudou durante esse tempo aí nessa sessão. Bem-vinda, Ana. Você está entrando. Pode link. Pode. Ah, tá. Só vou te falar você aí. Então, a gente pode começar. Vou passar aqui os próximos momentos para o Hilton. Quero apresentar para vocês. Esse aqui é o Hilton. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre recriação hoje. E o Hilton é uma pessoa muito especial, especialmente para mim. E ele é um homem de Deus que está, como todos nós, né, buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. E vai estar aqui compartilhando para a gente um pouco dos princípios de Deus para nosso viver. Então, eu estou menos com você. Eu vou ir lá na sala com o Enzo e com a Bianca. Ok, boa noite a todos. Eu vou convidar os que puderem para a gente se ajoelhar, nós vamos fazer uma oração e aí a gente começa o estudo. Ô, Christian, você pode orar para a gente? Posso? Amoroso Pai, que moras nos altos céus, Senhor, abençoa esta live, que possamos tomar decisões para a honra e glória do Teu santo nome. Derrama o Teu Santo Espírito sobre todos nós, mas de maneira especial sobre o Hilton, que ele possa nos ajudar a compreender certos assuntos e tirar também algumas dúvidas. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. A minha tela está aparecendo aí, né? Está aparecendo grande para todo mundo o PowerPoint, PDF? Tá? Ok. Então, vamos lá. Então, nosso tema, né, como a Bela comentou, a gente vai falar sobre recreação cristã, como nós devemos usar esse tempo. E eu coloquei aí o título justamente Recriação, um tempo de se alegrar, um tempo que também é importante. E a gente tem que ter esse conceito que a recreação é o momento de nós nos recriarmos, recarregar as nossas forças. A gente vai entender um pouco melhor isso aqui no nosso estudo de hoje. Ellen White comenta em uma review in the Herald, ela diz o seguinte: entre as associações dos seguidores de Cristo para a recreação cristã e as reuniões para divertimentos e prazeres mundanos, se notará marcado contraste. Então, Ellen White diz que a nossa forma, a recreação cristã, ela deve ser totalmente diferente dos prazeres dos mundanos, como os mundanos usam aí o seu tempo livre, né? O tempo livre que é para o divertimento, deve ter um grande contraste como nós usamos, que é para nos recrearmos, que é a recreação cristã. A gente já precisa começar a parar para pensar sobre isso. Será que a nossa recreação, a forma como a gente usa o tempo livre, tem esse marcado contraste que é necessário? A gente precisa pensar como isso sobre ajustar. Certamente que os cristãos, eles não vão estar aqui se divertindo, né, como
Os mundanos não vão estar em um divertimento, simplesmente gastando energias aí em esportes competitivos, né? Há outras formas. Eu coloquei já aqui 2 imagens, aqui você vê, né, esportes que não trazem benefício, trazem um benefício do divertimento, mas junto com isso tem a competição, que é contrária aos princípios do céu, mas há outros esportes, já para que a gente saiba muitas coisas boas que nós podemos fazer na nossa recreação. Coloquei aqui um rapaz fazendo uma trilha e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu quero iniciar justamente colocando aqui esses conceitos, diferenciando o que é recreação e o que é divertimento. Aqui, nesses 2 conceitos, deve existir o marcado contraste que Ellen White comentou no texto que a gente acabou de ler. Aqui vai estar esse contraste, a diferença entre os dois, como os mundanos se divertem, como os cristãos fazem ali a sua recreação. E Ellen White diz assim: a diferença entre recreação e divertimento. Então, há uma diferença. Há um áudio que está aberto, não sei de quem que é. Não sei se o Enzo consegue controlar para mim. Consegue, Enzo? E quando quiserem também abrir o áudio, comentar, às vezes eu não fico muito atento em coisa de levantar a mão, tá? Então, se vocês quiserem me interromper, pedir a palavra, se eu não me atentar, fiquem à vontade para vocês comentarem, fazerem acréscimos, perguntarem como for melhor. Eu não estou olhando muito aqui o chat, tá? Então, Ellen White comenta assim: a diferença entre recreação e divertimento. Qual que é essa diferença? Ela diz: a recreação, na verdadeira acepção do termo, aquilo que o termo realmente significa, recriação, que aí é o título do nosso estudo de hoje. Recriação. A recriação ela deve recriar. E Ellen White diz que tende a fortalecer e construir, afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. Então, reparem aqui, na recreação, que deve ocorrer um processo de recriação, a gente encontra descanso, a gente consegue estar com mais vigor com o objetivo. O objetivo é voltar para o sério trabalho da vida. O sério trabalho da vida é o que importa, realmente, é onde está o nosso objetivo, e o cristão tem um objetivo muito definido no mundo. Então, a recreação ela apenas deve fortalecer para que a gente volte com mais energia para fazer o trabalho de uma forma ainda melhor. O divertimento, não. O divertimento, por outro lado, é procurado com o quê? O fim é proporcionar prazer. Não é aquela ideia que às vezes a gente tem: poxa, mas eu preciso me divertir, né? Eu preciso me divertir, e como se isso fosse algo que pudesse ser feito de qualquer maneira. E ela segue dizendo: e é muitas vezes levado ao excesso, absorve as energias. Olha a diferença. A recreação que traz uma recriação, ela te dá vigor, ela dá energia para que você possa trabalhar melhor, volte para o sério trabalho da vida. O divertimento não, ele só é para proporcionar prazer. Em vez de ele dar vigor, ele tira o vigor, ele absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil. E desta maneira se revela o quê? Um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. Essa aqui é a principal diferença nos termos, e você precisa atentar no seu tempo livre. Tanto a recreação como o divertimento, ela é feito justamente no que a gente chama aí de tempo livre. É um tempo em que não é dedicado ao seu trabalho usual, né? Então, um vai te capacitar a fazer melhor esse trabalho, e outro vai diminuir a sua força para fazer esse trabalho. O próximo texto, olha só como Ellen White, quando ela comenta de recreação, ela fala na verdadeira acepção do termo. E de onde ela tira isso, essa questão da verdadeira acepção do termo? Você pode fazer depois, claro, uma pesquisa mais profunda, mas já algo superficial. Se você colocar aí no Google etimologia, recreação, para você ver o que ela quer dizer com verdadeira acepção do termo, você já vai entender. E coloca também etimologia, diversão. Depois você pode pesquisar, entrar mais aí nos sites ou procurar outros lugares em que você possa ver a etimologia, o significado, de onde vem cada uma dessas palavras. Mas aqui, de imediato, a primeira pesquisa que vai aparecer no Google para você, se você fizer essa pesquisa, já vai te mostrar. Olha só, recreação, o que significa? Vem do latim recreatio, não sei se é assim que fala, né?
Recreatio, que é o quê? Restabelecimento, justamente aquilo que a gente viu no que a gente estava, quando a gente leu o comentário de Ellen White sobre a definição de recreação. É um restabelecimento, uma restauração, uma recuperação, restabelecer. Então, vem justamente de renovar, de recriar. É daí que vem a palavra. Então, no nosso tempo, que a gente vai chamar aqui de tempo livre, na hora que não é o nosso trabalho, a recreação ela serve para renovar, recriar. É daí que vem o termo. E o termo diversão vem da onde? Vem da onde? O termo diversão também vem do latim divertere, né? Não sei se é assim que fala, que significa o quê? Voltar-se em outra direção. Isso é muito importante. Aprender a diferenciar essas duas questões aqui, né? A diversão, ela te coloca em uma outra direção, né? Então, diversão, ela vem disso, é divergir. Você é colocado para uma outra direção. É aquele que o pessoal costuma chamar de happy hour. É hora de você esquecer do trabalho e nos happy hours aí, né, como é bem comum, principalmente em cidade grande, parece que a sua vida é muito ruim, é o tempo todo ruim, mas você precisa daquela hora feliz, um momento feliz em que você faz realmente diverge do trabalho. Aquilo não vai te ajudar em nada no trabalho, né? Esses happy hours, normalmente o pessoal vai lá, vai beber, vai ficar ali conversando, às vezes fica até mais tarde. Isso faz o quê? Isso consome energia, isso desgasta a pessoa, isso não vai deixar a pessoa renovada para o trabalho no outro dia, vai tirar as energias, contrário da recreação, é uma diversão, você vai ser virado para o outro lado. A recreação não, ela te renova. Por quê? Porque o cristão, ele nunca deve ser levado, virado para o outro lado. O cristão sempre tem uma meta, e a meta do cristão é aquela, e sempre vai ser aquela. Você não tem que procurar sair do trabalho como se o trabalho fosse algo ruim. Não, o trabalho é algo bom, o trabalho tem que ser algo prazeroso, e principalmente a nossa missão no mundo de finalizar o evangelho. Então, nunca a gente tem que usar o nosso tempo para diversão, para virar para o outro lado, esquecer daquilo. Não, você vai para a recreação, que é um momento em que você renova as energias e vai manter o mesmo lado, o mesmo foco, e você vai ficar renovado. Eu creio que deu para entender aqui o termo, e é bom esse termo aí do happy hour, porque eu acho que até numa situação que vai um pouco além, né, porque as pessoas bebem, dançam, comem ali de todos que alimento, caracteriza assim já de uma forma bem acentuada o que é diversão. É realmente virar para o outro lado e gastar as energias que deveria ser usado no trabalho útil. Então, aqui a gente diferencia bem os termos. E a gente vai agora entender como que era a recreação de Cristo, e dentro do contexto o que acontecia com ele. Esse texto é bastante interessante, é um texto que só tem em inglês, aqui está traduzido, em que Ellen White comenta assim: quando jovens companheiros pressionavam a Cristo para fazer o que faziam, para que não fosse diferente e isolado, uma vez que queriam animadas e alegres sugestões de atividades, e não sua particular, como eles chamavam, conduta estrita e correta. Então, os amigos de Cristo diziam que ele estava isolado, porque a conduta dele era muito estrita e correta, e eles queriam sugestões de atividades ali alegres, né? Estavam em busca de diversão, e Cristo não compactuava com isso. E o que Cristo fazia? Olha o que o texto diz. Ele respondia: está escrito, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, com todo o meu coração tenho te buscado. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. E olha o que o texto diz: guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Na diversão há pecado. A diversão é um dispêndio de energia, é gastar o seu tempo e as suas energias te voltando para o outro lado, para o lado contrário do seu objetivo. E Cristo fala que o que estava ali, o que movia ele para não fazer aquilo, é para que ele não pecasse contra Deus. E o texto diz: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Por que você... E aí vem a pergunta para Cristo, né? Por que você não se diverte, olha só, com jogos e esportes, como outros jovens perguntavam para Cristo? Por que você não vai para jogos, para esportes? Eles questionavam. E Jesus respondia: está escrito, ele respondia, regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e ter os teus caminhos, Terei prazer nos teus estatutos. Eu não me esquecerei da tua palavra. Então, notem aqui que Cristo ele tinha o prazer em quê? Justamente na lei de Deus, e é uma coisa que o cristão precisa aprender também. A gente precisa ter prazer
na palavra de Deus. A gente tem que ter prazer no estudo da Bíblia, nos princípios que nos são transmitidos aqui, a gente encontra a nossa alegria. A alegria do céu é Cristo, e essa pode ser também a nossa alegria. A nossa alegria pode ser a mesma alegria do céu. A gente tem que ter alegria na nossa redenção. Esses são assuntos que, quando a gente está em uma conversa que faz parte da recreação, a boa conversa, é uma conversa que deve nos trazer alegria. Os cristãos, eles têm um motivo muito maior do que de qualquer outra pessoa para se alegrar. E olha só, falando de Cristo, como que Cristo se recreava? E Cristo é o nosso modelo. Diz assim, que Cristo encontrava recreação entre as cenas da natureza. Então, a gente já começa a ver aqui formas como a gente pode passar esse tempo de recriar. A gente vai para a natureza para que a gente renove as energias, para que a gente olhe para as obras criadas e pense no nosso Criador, colhendo conhecimento enquanto buscava compreender os mistérios dessa natureza. O texto segue dizendo, estudava a palavra de Deus. Imagina você ir ali para um momento, se retirar, ficar em meio à natureza, caminha, contempla a natureza e estuda a palavra de Deus. Isso é uma recreação que deve... This air army is not going to work. Se você puder ajeitar. Estudava a palavra de Deus, e as horas de maior felicidade para ele eram aqueles em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo, a entreter comunhão com Deus na encosta das montanhas ou entre as árvores da floresta. Então, esse era o momento que Cristo ficava ansioso no dia dele. Ele ia para o seu trabalho, porque o trabalho é uma bênção, realizava ali as suas atividades, fazendo tudo como para o Senhor, e ele estava ansioso para o momento em que ele poderia se retirar para ficar com o seu Pai, para ficar a só com Deus. Ali estava o seu prazer, em ficar em meio à natureza, que é o segundo livro. Esse é o primeiro livro, o primeiro livro de Deus da Bíblia, e o segundo é o livro da natureza. E Cristo, ele ficava ansioso por esses momentos. Então, aqui a gente vê o nosso modelo. E aqui a gente vê também Ellen White comentando de Cristo, que é o nosso modelo, de algo que ele não fazia. Cristo não entrava na diversão. Ele ia para a recreação, recriar, se renovar e não divergir, não olhar para o outro lado, esquecendo das suas atividades. Isso não é recreação. Recreação não é esquecer as atividades, esquecer simplesmente do seu trabalho, esquecer da sua missão e virar para o outro lado. Isso é diversão. E, comentando sobre isso, ela diz, não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Nunca. Isso não é encontrado na vida de Cristo. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conhecido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na o quê? Na diversão do futebol. Futebol é uma diversão. Ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Eu não sei se creio que a maioria de vocês já está acostumada aí com esses conceitos, vocês estão lendo o livro Mensagens aos Jovens, já devem ter conversado bastante com isso, mas pode ser que para alguns isso aí seja uma novidade, né? Para mim, eu gostava muito de praticar esportes competitivos, de jogar futebol, e falar isso aqui no meio de uma Copa do Mundo, né? Alguns podem estar pensando, não, mas como assim? Agora a Copa do Mundo, há problema na Copa do Mundo? E certamente, a gente vai entender isso, né? Mas futebol é uma diversão, é um jogo de competição. Mas às vezes as pessoas comentam que, não, mas eu faço isso, não é simplesmente para ficar ali competindo, é para fazer atividade física. E é bom que o texto é bem específico, fala que não encontra Cristo se empenhando na diversão do futebol em jogos de competição a fim de fazer exercício físico. Ou seja, Cristo e os seus discípulos não iam para isso para fazer atividade física, ou em representações teatrais. E, normalmente, é o que a gente mais faz, né? Hoje em dia, aí mesmo, entre os cristãos, o mais comum no momento aí de tempo livre é o quê? Esportes competitivos e teatro. A gente senta, assiste um filme, a gente ainda procura as pessoas cuidadosas, né? Às vezes com o melhor dos intuitos, procura o que acha que pode ser um bom filme, mas isso é diversão. Cristo, ele não fazia essas coisas. A gente vai entender um pouco mais, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre esse conceito, a gente ainda vai aprofundar, mas podem fazer perguntas, tá? E comentando ainda sobre esse assunto, sobre esportes competitivos, a gente vai falar um pouco, há vários textos sobre isso, porque eu sei que é um tema que demanda entendimento. Ellen White comenta em Fundamentos da Educação Cristã.
que dispêndio de energias é envidado em nossas partidas de futebol e outras invenções vossas de caráter gentílico. Olha só, ela chama as partidas de futebol de algo de caráter gentílico. Mas será que isso é gratuito? Não. A gente vai entender que não. Isso vem, sim, dos gentios, né? A gente vai ver que isso está relacionado ali com a Grécia, com Roma, que dominaram ali o povo de Deus, oprimiram o povo de Deus. E é por isso que ela chama isso de caráter gentílico. Na verdade, nos egípcios, há relatos já dos egípcios praticando, né, desenvolvendo, inventando, né, alguns esportes que são diferentes desses, mas a Grécia, principalmente, tornou isso bem mais popular. E ela comenta, exercícios que não beneficiam a pessoa alguma. Aplicai as mesmas energias na execução de trabalho útil, e acaso não vos será mais agradável enfrentar o registro de vossa vida no grande dia de Deus? Então, quando Ellen White diz que essas diversões são de caráter gentílico, a gente entende por causa da própria origem da diversão. Olha só, em Conselhos sobre Regime Alimentar, isso você pode checar na própria história, ela diz, os diferentes jogos instituídos entre os antigos gregos em honra aos seus deuses. Os gregos inventaram esses esportes, os esportes competitivos, em honra aos seus deuses. São-nos apresentados pelo apóstolo Paulo para ilustrar o embate espiritual. Então, Paulo ele usa desses esportes competitivos, disso que acontecia entre os antigos gregos, para comentar do embate espiritual. Mas olha só por que ela diz que é de caráter gentílico. Foi instituído pelos antigos gregos em honra aos seus deuses. E a gente já sabe que nos esportes competitivos não há o princípio do céu, não há competição no céu. Não existe isso, você não tenta vencer o outro no céu, você coloca sempre o outro à sua frente. Então é algo que é contrário aos princípios celestes, e a gente não pode brincar com algo que é contrário ao princípio do céu. Ainda sobre esse assunto, ela fala, alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo os mesmos característicos que desenvolviam os jogos da antiga Roma. Então, os gregos, eles popularizam, eles inventam essa competição, esse tipo de entretenimento banal, e a gente sabe que isso aconteceu muito também em Roma, né? Ali eles faziam aqueles jogos com pão e circo, né? Essa situação aí de diversão em Roma ficou também bastante proeminente. E ela fala, amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida. O que você se beneficia simplesmente, né, com esse tipo de treinamento? Estão exercendo sobre a mocidade um poder desmoralizador que nos aterra. Então, mais alguns comentários. E o que eu queria enfatizar, eu coloquei aqui os animais, né, de Daniel, do capítulo 7 de Daniel, né, esse, o leão que representa Babilônia, depois vem a Medopérsia, e aqui, né, com o leopardo, depois o animal terrível espantoso, Grécia e Roma. E eu queria que vocês compreendessem que esses animais que são repetidos em Apocalipse 13, se vocês abrirem depois a Bíblia, vocês começarem a ler o começo já de Apocalipse 13, fala da besta que surge do mar. E a besta que surge do mar, ela tem a característica desses animais. Na verdade, em Apocalipse 13, aquela besta que surge do mar, ela representa essas mesmas nações de domínio. Em Apocalipse 13, a besta que surge do mar não representa só um poder, mas o poder de várias nações. Você vai ver que aquela besta é semelhante a esses animais. Ela tem 7 cabeças. Se você contar a cabeça desses animais aqui, você vai ver que são 7. Se você contar os chifres, são 10. É igual àquela besta. Então, o que eu quero mostrar é que aquela besta que atua contra o povo de Deus foi um desses poderes, um desses reinos que instituiu aí esse tipo de prática, essa prática da diversão, né? O pão e circo de Roma, o descaso da vida, os esportes promovidos pelos gregos fazem parte da promoção de algo feito pela besta que surge do mar, que está colocando princípios do reino das trevas, do reino de Satanás, para combater o povo de Deus, como sempre procurou fazer, né? Sempre para procurar a destruição do povo de Deus. Então, pode ter por certo. Vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Para mim, quando tomei conhecimento disso a primeira vez, eu que sempre gostei muito de esporte, foi um pouco difícil, né?
eu aceitar, a gente tem os argumentos, né, da atividade física, de estar junto com amigos, mas a gente tem que entender, sim, que o princípio da besta ali de Apocalipse 13 foi que desenvolveu tudo isso, né? E é algo que nos leva para o descaso da vida, para despender força e para buscar o orgulho, para buscar vencer o outro, algo que não faz parte do princípio do céu. O princípio do céu não busca ser melhor do que ninguém, mas ter os outros em melhor conta do que a nós mesmos. Comentando sobre isso, falando aí de corridas de cavalos, partidas de cricket e jogos de bola. Então, pode perceber, né, falando aqui de cricket, que não são aqueles esportes mais violentos. Alguns argumentam assim, falando, não, mas a Ellen White está falando aí de esportes violentos, é em situação de extrema competição. A gente vai desmistificar isso aqui e ver que não é nada disso. Ela fala também do cricket e pergunta, acaso a satisfação nesses esportes dá aos homens o desejo de conhecer a verdade e a justiça? Pense você aí, né? Eu não sei se todos, né? Eu sei que vocês foram criados com conceitos, muitos de vocês já tendo esses conceitos, nem praticaram esportes. Mas os que já praticaram, eu já pratiquei muito esporte, né? Durante a minha vida. E eu lembro, para quem foi aí, pensa numa vez que você entrou aí numa quadra de esporte para jogar futebol, para jogar um vôlei. Será que você entrava lá e no meio daquela competição seu pensamento estava voltado para suas atividades da vida, voltado para Deus? Não é isso que acontece normalmente. O futebol, no meio daquela competição, a gente procurando o máximo ali para vencer, para se colocar acima do outro, uma coisa que a gente vai pensar em Deus. Às vezes, até pessoas boas que não têm esses conceitos se perdem, né? Quantas vezes você, num jogo de futebol, já não viu alguém perdendo a cabeça, ou você mesmo perdeu a cabeça, brigou, xingou, entrou mais duro em alguém, machucou? Imagina machucar alguém, né, para ganhar ali uma bola. Essas coisas são presentes. É só você começar a perceber a partida de futebol, né, que você vê para onde que isso aí nos leva. E é interessante aqui que a gente precisa atentar para que essas coisas, esses esportes, esse divertimento que tira você vira, né, como a gente viu aí na definição do termo, eu vou comentar isso. Satanás quer colocar isso na nossa vida para que ele possa virar a gente para o lado ao contrário dos nossos objetivos e gastar as energias que a gente tem que usar para promover o reino de Deus. E a gente vai ver um exemplo disso aqui, nesse texto agora, em que Ellen White comenta isso agora no colégio de Battle Creek. Ela diz, por amor a Cristo, fazei uma parada no colégio de Battle Creek e considerai o efeito sobre o coração, o caráter e os princípios dessas diversões copiadas dos costumes de outras escolas. Então, nas outras escolas, o pessoal estava aí, tendo esses divertimentos, praticando esses esportes, e o que acontece? Battle Creek decide copiar, ser igual, né, os mundanos. E o texto segue dizendo, tendes estado progredindo firmemente nos caminhos dos gentios, como Ellen White comentou, isso aí veio dos gentios, né? É algo de caráter gentílico. Então, aquilo estava levando os cristãos para o caminho dos gentios. E não segundo o exemplo de Cristo. Satanás, olha o que ela diz, Satanás está no terreno da escola, acha-se presente em cada exercício na sala de aula. Aquilo estava levando, Satanás estava abrindo as portas para que Satanás estivesse presente ali na escola, em Battle Creek. E ela diz, os alunos cuja mente, como que ficou depois da prática desses jogos a mente dos alunos? Os alunos cuja mente ficou profundamente excitada com os jogos não se encontram na melhor condição para receber a instrução, o conselho e a repreensão que encerram a maior importância para eles nesta vida e para a futura vida imortal. Isso é o quê? Isso é diversão. Foi a primeira definição que a gente viu, né? Eu coloquei aqui até a seta e aquela observação que a gente viu, né, quando eu digitei no Google sobre a etimologia da palavra, que é voltar-se em outra direção. Olha só, essa prática, a prática da diversão, ela tem essa característica. Ela não renova suas forças, ela gasta suas forças e te coloca para uma outra direção. Ela não te ajuda no seu dia a dia. Por exemplo, os alunos aqui da escola. A recreação, se os alunos vão lá, tira um momento para ter uma boa conversa, né? Há um intervalo de aula. A aula, muita teoria, às vezes estão
cansados ali daquela aula, eles fazem uma pausa, fazem uma caminhada, têm uma boa conversa, eles vão voltar para a aula numa situação melhor, mais descansados para absorver a matéria, para continuar na sua atividade. Essa é a característica da recreação. Ela renova as energias. Os jogos não. Olha como ela diz. A mente estava excitada. Você vai para o jogo, você volta para a aula e a sua mente está ali, pensando na bola que você perdeu, né? Como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo, pensando no jogo. Volta e estão ali conversando ainda do jogo. Por quê? Você experimentou o que é diversão, como a gente viu no significado. Você se voltou para outra direção. Aquilo não está ajudando você na atividade, mas está tirando a sua mente daquela atividade principal. Isso é divergir do que você quer fazer. E cristão não diverge do seu objetivo. No cristão não há diversão. A recreação para fortalecer ainda mais o objetivo. Então, aqui a gente vê muito bem um exemplo do que acontece na diversão. Mente excitada, a mente se volta para o outro lado e você fica cansado ao invés de ficar renovado. Eu não sei aí, né, se alguém quiser comentar alguma experiência, pode comentar. Eu me lembro que durante um tempo eu tinha que estudar ali bastante, tinha que me concentrar, estudar, e eu pensava nisso. Eu falava assim, não, eu preciso parar aqui um pouco de estudar, né, para descansar minha mente, colocar a minha mente em outra coisa para esquecer os estudos. E à época eu jogava um jogo de computador, né? Esses jogos aí vêm do reino das trevas aí, né? Eu jogava Warcraft, eu costumava jogar. Esse jogo era um jogo lá de estratégia de guerra, né? Que você construía exército. E eu lembro que eu jogava na internet contra outra pessoa, e isso tudo aconteceu. Eu ficava tenso, começava o jogo assim, uma concentração absurda, né, para não perder aquela concentração para conseguir ganhar. O jogo terminava, eu estava bem mais cansado para conseguir estudar. A minha mente ficava desgastada aqui, não havia renovação da mente. E se eu fosse sentar, minha mente estava no jogo. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas se você sente isso quando acontece uma atividade, isso é diversão, isso não está te levando a ficar mais concentrado e renovado. Eu sentia muito isso nos esportes e nesses jogos competitivos, esses joguinhos de computador. Comentando, né, sobre isso, Ellen White fala que quando a gente se entrega a essas diversões, aos jogos competitivos, às façanhas pugilísticas, ela está dizendo que o quê? Que nós declaramos ao mundo que Cristo não é o nosso guia. Por quê? Porque a gente está seguindo um caminho diferente do caminho de Cristo. O cristão deve ter Cristo como exemplo. Cristo não dissipava as suas energias. Cristo, ele usava, sim, o seu tempo para renovar as energias. O tempo que não era de trabalho, o tempo que a gente está chamando aqui de tempo livre, para renovar as energias para o trabalho e para promover o reino de Deus, não para gastar as suas energias. E quando a gente faz isso, a gente está declarando ao mundo que Cristo não é o nosso guia. E esse outro texto, eu não sei aqui, né? Como eu disse, um dos argumentos é isso, de que às vezes a gente está no esporte, não, mas a gente está jogando futebol aqui, mas é brincadeira, não está valendo dinheiro, não é um campeonato, né? É uma competição saudável entre amigos. A gente precisa corrigir os termos. Não existe competição saudável. Se existisse competição saudável, no céu existiria competição. E no céu só houve um momento em que houve competição, que foi quando Lúcifer quis ficar acima de Cristo. E a gente está aqui justamente em decorrência do pecado. Não há competição saudável, né? Não há competição saudável. E aqui ela comenta, foi-me apresentada uma visão das coisas, visão em que os alunos estavam jogando partidas de tênis e de cricket. Se a gente acha que é porque um esporte é mais violento, e às vezes as pessoas querem defender até o futebol nisso, como é que você vai justificar a situação do tênis? O tênis que, ainda mais antigamente, né, era visto como um esporte de cavalheiros, em que as pessoas tinham que ser gentis umas com as outras, termina, você vai cumprimentar ali o seu adversário, né? Não há esse contato físico, porque cada um está do seu lado da quadra, não há essa ofensividade, né? É só mesmo correr ali atrás da bola, né? Procurar fazer os pontos. Então, se há algo que poderia ser uma competição boa, que não existe, seria numa partida de tênis. Cricket também, né? Que é aquele esporte de taco, também bem mais tranquilo do que esses outros esportes aí que a gente comenta, mas vê que não há essa aprovação. Por quê? Porque aqui, em todos esses esportes competitivos, olha só, estou falando de esportes competitivos, mesmo que seja uma brincadeira, a gente não brinca com competição. Se no céu não há competição, não vai ser do nosso dia a dia brincar com princípios que não são do céu.
mesmo as nossas brincadeiras e todos os nossos tempos, nós devemos viver os princípios celestes, senão a gente vai assimilar princípios que não são do céu. E ela comenta, foram-me dadas, então, instruções quanto ao caráter dessas diversões. Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como os ídolos das nações. Os esportes competitivos são uma idolatria e foram mostrados a Ellen White como ídolos das nações. Hoje a gente consegue entender isso um pouco melhor. Eu não sei, eu gostava muito de esportes e eu acompanhava também, eu gostava de ir ao estádio, via os jogos, e aqueles jogadores eles se tornam seus ídolos, né? A gritaria, quer pegar um autógrafo, claro, a gente pode fazer ídolo de qualquer coisa, né? Hoje em dia a gente pode ter um cantor, a gente pode idolatrar também e ter a mesma situação, que também é uma desvirtuação. Mas a gente vê a idolatria muito presente nos esportes. As pessoas começam a olhar para aquelas pessoas... o microfone aberto aí, se você puder me ajudar. Lorenzo, o microfone aberto, se você puder ver, Roberto. Tá. A gente começa a olhar para as pessoas, para os atletas ali, né, como se eles fossem verdadeiros ídolos, e por isso que é mostrado como ídolo das nações. Né? Hoje, esquece, não há mais uma estátua simplesmente para você se curvar, a idolatria é diferente. E Satanás, promovendo ali através da besta que surge do mar, com a Grécia, com a Roma, com essas diversões de caráter gentil, ele conseguiu colocar aqui naquilo que o cristão chama de passatempo, né? Outro termo péssimo. Imagina, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, e agora a gente tem um passatempo, gastar aquilo que é mais precioso, não faz sentido. Mas, como as pessoas chamam aí passatempo, agora é o quê? Essas idolatrias do esporte, as músicas, os filmes, e todos esses aí são os ídolos atuais. Por isso que foi mostrado Ellen White como ídolos das nações. É uma espécie de idolatria, que a gente precisa sair disso. E ela comenta, sede sóbrios e vigilantes, não enxutar, né, numa tradução literal, como foi traduzido para o português, não enxutar futebol e adestrar-vos nos condenáveis jogos. Esses jogos, eles são condenáveis, porque eles têm princípios antagônicos ao do céu, princípios da competição que não existe no céu, que deveriam fazer o quê? Esses jogos, eles são condenáveis e deveriam fazer todo cristão enrubescer-se de mortificação ao refletir sobre isso. Isso é algo que deveria, para os cristãos, já causar aversão, né? Porque são jogos condenáveis. E aquilo que é algo positivo, que é o trabalho manual, né? Então, você, às vezes, está passando muito tempo em algo que está cansando o seu cérebro, você passa muito tempo ali em leitura, fazendo algo que é mais ocioso, né? Que você não tem atividade física, você vai sair disso, e às vezes você pode fazer o trabalho manual, e o trabalho manual é mais visto. Ellen White comenta, a opinião geral é de que o trabalho manual seja degradante. Então, você ir para utilizar, né, para o trabalho manual, para utilizar a força, é visto como algo negativo, como algo degradante. Todavia, os homens se exercitam tanto quanto lhes apraz, no cricket, no beisebol, ou em competições pugilísticas, sem serem olhados como pessoas que se degradam. Então, você ir lá, né, você capinar, você ajudar um pouco em casa, você ter esse tipo de trabalho, puxa, é algo degradante. Você fica, né, você está em casa, não pode carregar nada ali. Aí vai para lá para se exercitar. Como assim, né? E aí gasta toda a sua energia que poderia ter sido feita em trabalho útil aí, nesses esportes. Aí a pessoa se esforça ao máximo, tá? Imagina se você colocasse a sua energia que você coloca numa partida de futebol para ajudar uma pessoa que precisa ali, né, arrumar a casa. Imagina como que isso seria, como que se faria diferença, né, se a gente agisse assim. E ela diz o quê? Satanás deleita-se quando vê seres humanos empregando as faculdades físicas e mentais naquilo que, característica da diversão, não educa, não tem utilidade, não os ajuda a ser uma bênção aos que lhes necessitam de auxílio. Então, quando a gente gasta a nossa energia, o nosso tempo nessas coisas, é um deleite para Satanás, porque a divergência, a diversão, ela tira você do foco. Você vai agora, a sua vida se torna aquela partida, ganhar, você xinga o seu amigo por causa daquilo, você é violento com seu
amigo por causa daquilo, e as energias que você poderia ter, por exemplo, para ajudar uma pessoa, são jogadas fora ali, né? Você vai mesmo a extremos por causa disso. E essas diversões, como é a característica da diversão, não educa. Você achar que o esporte traz educação, esquece, não traz educação. As pessoas têm isso em mente. Normalmente, as políticas aí, as ações públicas, às vezes elas pegam em lugares aí de periferia e colocam esporte, como se o esporte fosse salvar as pessoas ali de hábitos ruins. Mas não, a competição vai continuar ali. Vai para uma partida de futebol como se estivesse salvando as pessoas. Você vai ver o linguajar que é usado, você vai ver como as pessoas se portam. Isso não educa, isso não traz educação. A educação do céu é diferente. Você não quer vencer o seu amigo, você não quer ser melhor do que o outro, você não agride o outro. Não tem utilidade. Você me dizer que tem utilidade, né? Puxa, a pessoa chuta forte uma bola. O que isso traz de bom para o mundo? O que isso traz realmente de positivo para o mundo? A pessoa arremessa e acerta muito bem a cesta. O que isso faz? O que isso é de produtivo? Agora você fala, a pessoa capina bem. Pronto, aí você tem algo que pode ser feito, que há uma utilidade. Mas os esportes não têm utilidade nenhuma, por mais que gerem aí muito dinheiro, né, dentro da idolatria que existe. Não os ajuda a ser uma bênção ao que necessita de auxílio. Por quê? Porque, em vez de ser uma bênção, de usar bem a sua energia, você está desgastando energia, virando ali para o outro lado, ficando estressado, brigando com seu amigo, muitas vezes, como acontece, e a sua mente volta naquilo, né? No esporte. Você está já esperando outro dia para voltar e gastar mais energia naquilo que não educa. E a gente viu aí, então, nós vimos alguns textos sobre diversão e nós vimos principalmente textos sobre esportes competitivos. Eu não sei se ficou alguma dúvida, mas para mim os textos são suficientemente claros. Ellen White comenta, a gente ainda vai ver algumas outras coisas, mas no que a gente viu até aqui, Ellen White está falando das características, a gente falou aí de competição, ela está falando de algo que não educa, falou até de esportes que a gente julga serem mais nobres, né, no nosso julgamento, tênis, né, por exemplo, e viu que tudo isso foi condenado explicitamente. Ela chama os esportes aí pelo nome, né, mesmo o futebol, e mostrando assim, né, desde do futebol, que às vezes a gente pensa que o problema é ter mais contato físico, a competição ser mais acirrada, mas ela fala também de outros esportes em que não é tão acirrada assim, como o tênis, né, até o cricket. Então, a gente fica muito claro que os esportes competitivos não devem fazer parte da vida do cristão. Não sei se ficou dúvida. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta até aqui? Acho que não, né? Que bom, ninguém mais vai perder tempo com esses esportes aí. Mas, e aí, depois disso tudo, de todos esses conceitos que a gente viu aí, o que é comum? E isso se faz muito. Vocês viram, os textos são muito claros. Aí, a gente chega nesses textos. E aí, Ellen White diz, não condeno o simples exercício de jogar bola. Pronto, vamos jogar futebol. Esse é o raciocínio que é feito, quando ela nunca falou em jogar futebol. É porque a gente, no nosso linguajar aí, né, corriqueiro, a gente às vezes fala, vamos jogar bola, como se fosse jogar futebol. Ela não tinha essa cabeça, não, né? Ela não chegava aí para o Thiago White e falava, você vai jogar bola hoje? Não existia essas coisas, não, né? Só na nossa mente deturpada para imaginar uma situação dessa. O Ray Smith de um lado, Joseph Bates do outro, cada um para um time dividindo aí para jogar futebol. Até parece que isso um dia iria acontecer. Então, quando ela está falando aí o exercício de jogar bola, ela está falando de brincar com bola, de passar tempo ali de brincando com bola. Quanto a futebol, quanto a esportes competitivos, ela foi muito clara condenando os esportes competitivos. E isso a gente tem que ter cuidado, porque a nossa teologia ela ficou frágil a esse respeito. Há muitas coisas claras. Teatro, por exemplo. Nem um Jota, nem um tio de nada teatral deve fazer parte, né? Deve estar junto com a nossa mensagem. Aí tem tudo isso, aí vai lá, tem um texto em que alguém diz que Ellen White esteve presente quando em uma peça. Pronto, agora pode, então, o teatral. É aquilo que ela disse vira nada, vira letra morta. Isso é comum. Eu poderia dar outros exemplos, mas como isso já pode ser muita novidade para muitas pessoas, já é novidade suficiente, não vou ficar dando muitos exemplos aqui. Mas isso acontece muito, e aqui acontece com os esportes, muito claro, e vem, não condena o simples exercício de jogar bola,
E quantos teólogos não citam isso aí e fazem um raciocínio brilhante? Ela fala futebol explicitamente, fala contra, explicitamente fala. E agora, a partir disso, vão jogar futebol. Isso está errado, isso não faz sentido algum. É você tornar totalmente sem sentido os textos claros e explícitos sobre o assunto que a gente leu até aqui. Então, o que ela está dizendo é que se você tem uma bola, você quer fazer atividade física ali sem competir, brincando com uma bola, dá para fazer? Dá para fazer. Você pode fazer. E ela está dizendo, eu não condeno isso, mas olha só, olha o cuidado. Mesmo dentro desse contexto, ela diz, mas este, mesmo em sua simplicidade, pode ser exagerado. Estremeço sempre diante do resultado quase certo que segue na esteira dessas diversões. Então, veja, até o brincar ali com bola, ela estava já com medo, dizendo que esse tipo de atividade normalmente vai para um lado que não é positivo. Leva a um dispêndio de meios que deveriam ser dedicados a levar a luz da verdade às almas que perecem longe de Cristo. Então, esse texto, de jeito nenhum, ele pode anular o que os outros textos dizem e não pode tornar como uma prática cristã o princípio da competição, que é o princípio do reino das trevas e não o princípio do céu. E, no momento dos esportes competitivos, ela ainda diz, enquanto a juventude se adestra em jogos destituídos de valor para eles e para os outros, quando as pessoas estão ali jogando, praticando esses esportes competitivos, ela diz o quê? Satanás joga a partida da vida por sua alma. Isso é muito sério. Quando você está ali, você está assimilando os princípios do esporte, da competição, querendo ser melhor que o outro. Esse é o princípio do reino satânico. E é por isso que Satanás usa esses momentos que deveriam recriar, deveriam renovar aí a sua mente para lutar pela sua alma, para colocar na sua alma a impressão dos seus princípios, do princípio do reino das trevas. Diz, tirando-lhes os talentos dados por Deus e substituindo por seus próprios atributos maus. Os atributos maus satânicos, os princípios satânicos, que é qual? Princípio que eu vou só destacar aqui, eu não vou ler todo o texto. Satisfação própria, né? A diversão leva a isso. É a satisfação própria, eu só estou buscando ali o divertimento. Glorificação do próprio eu. E a educação nesses jogos com o fim, o quê? Qual que é o único fim ali? Desfrutar prazer. É só isso que a pessoa está ali, só para desfrutar prazer. Produz por essas coisas um amor e paixão que não são favoráveis ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Então, nunca você vai fazer algo ali para buscar a própria glória, como eu disse. Isso aconteceu no céu, na queda de Satanás. Ele queria estar acima dos outros. Subirei ao céu, vou ficar acima das estrelas de Deus, subirei acima das mais altas nuvens até ser semelhante ao Altíssimo. Satanás estava numa luta para alcançar a posição de Cristo, ele queria, na verdade, superar a Cristo ou ser igual ali a Cristo, e esse espírito de competição, de querer ser melhor que os outros, é o princípio satânico e é o princípio que a gente vive em todos esses esportes, e mesmo nas brincadeiras, tá? Nenhuma brincadeira, mesmo as brincadeiras mais inocentes ali, né? Quando existe competição, a gente está vivendo os princípios do reino das trevas. No princípio do céu, olha só, o que está destacado aqui, diz o quê? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Esse é o princípio do céu. Para o céu, grande é aquele que quer colocar os outros na frente dele, que vive para servir, que vive para buscar a glória do outro, não a sua própria glória. Agora, quem que entra no futebol e fala, aqui eu vim trazer a glória para o outro, né? Eu vou fazer com que o outro se destaque aí diante de mim, eu vou fazer com que o outro seja o primeiro e eu seja o último. Isso não existe. Você quer ser o primeiro do primeiro e quer se destacar no time, quer fazer o gol para ter o seu dia de glória, né? É isso que as pessoas querem aí quando estão na prática desses esportes, mas isso está totalmente contrário ao princípio do céu. Ninguém vai com esse princípio. E eu acho engraçado, né? A gente está aí no meio de uma Copa do Mundo, oportunidade ótima, uma oportunidade excelente para você não assistir, né? Para você honrar a Deus, não perdendo um minuto do seu tempo, vendo aí esses esportes de caráter gentil, esses esportes aí que vêm da Grécia, da Roma, da besta do mar, né? de Apocalipse 13. E a gente vê que a Copa do Mundo, ela realmente é uma diversão, né? É divergir o pensamento. As pessoas ficam ali
com a mente voltada, como se aquilo fosse de grande importância, sendo que aquilo não vai trazer nada para a sua vida, né? E eu acho engraçado, eu coloquei aqui umas fotos justamente, né, para destacar a religiosidade que existe nos campos de futebol. Estão aí as pessoas ajoelhadas juntas, né? Aqui está o Kaká, né? Eu pertenço a Jesus, e estão todos orando para vencer a partida. Mas eu lembro, né, há uma frase, né, a gente jogava futebol, e também uma brincadeira que o pessoal faz aí no dia a dia. Eu sei que hoje as pessoas, né, são bastante ofendidas, ninguém se ofenda, né, os baianos não se ofendem aí com a brincadeira, é a frase comum, mas que não sei se vocês se lembram, já ouviram, que as pessoas diziam assim: se macumba desse certo, o campeonato baiano sempre terminaria empatado. Não sei se alguém já ouviu isso, né? E se macumba desse certo, o campeonato baiano sempre terminaria empatado. Por quê? Porque eles querem dizer, ali está todo mundo fazendo macumba dos dois lados, né? Então, os cristãos, às vezes, debochando e brincando ali de forma debochada, para dizer que a macumba não dá certo, falava, tanto não dá certo, porque senão o campeonato baiano, todo mundo faz macumba, se der certo, ia terminar empatado, porque a macumba está dos dois lados. E no futebol? No futebol aí que as pessoas buscam Deus, eu fico imaginando, você se ajoelha lá e mal sabe que do outro lado tem um filho de Deus também. Tem ali também o outro que está do outro lado é um filho de Deus. Aí você vai orar para que você vença o outro, para que você seja melhor. O que está acontecendo? É o exército de Israel indo contra os filisteus, né, para se ajoelhando, pedindo a vitória. Que sentido que isso faz? E aí que existe, né? Os dois times se ajoelham e quem que Deus vai abençoar? Deus não tem essa. Como é que Deus vai colocar a vitória de um sobre o outro? Então, se você vai se ajoelhar, ajoelha e fala, Senhor, que eu viva aqui os teus princípios e que eu seja o último, que eu busque ser o último e não o primeiro. Aí abre o gol e vai dar certo. Aí, né, algum time vai ganhar, mas isso aí não faria sentido nenhum. Os dois são filhos de Deus, todo jogo deveria terminar empatado, mas não é algo que tem as impressões do céu. E essa ideia que a gente tem, né, a gente pensa, poxa, mas eu não posso jogar um futebol, eu não posso jogar um vôlei, é só para eu me divertir, como a gente já viu. Não existe diversão cristã. A diversão do cristão não faz sentido, porque diversão, pelo conceito da palavra, é se voltar para o outro lado. E você não quer se voltar para o outro lado, você quer ter sempre o mesmo lado e dedicar sempre a sua energia para fazer aquilo. Então você recria, renova as suas energias. Você não vai em busca de prazer, mas em busca de descanso. E o descanso deve dar prazer assim como o trabalho. O trabalho também deve dar prazer. Você fazer as suas atividades deve dar prazer. A sua vida não precisa ser tão miserável que você só tenha prazer naquele happy hour. É um nome triste, né, que os mundanos têm que dar. É uma vida toda feliz e você tem que ter uma hora feliz. Tem ali o seu happy hour, porque a sua vida, o seu trabalho é algo que não te dá prazer, e aí você tem que ter esse momento. No cristão, não. Você tem prazer no trabalho, você tem prazer quando está pregando o evangelho, e você vai ter prazer no seu momento de descanso focado no seu trabalho e focado em promover o evangelho. E Ellen White comenta que Deus não reconhece, olha só, Deus não reconhece os caçadores de prazer como seus seguidores. Se a gente fica aí buscando, né, prazer, e a gente vive essa síndrome, a síndrome que a gente precisa ter prazer a todo tempo, né? Não pode juntar um grupinho de gente e já começa uma brincadeira. Aí você, não, agora eu virei cristão, eu não vou jogar mais baralho, e fica, sei lá, esses joguinhos aí cristão competindo aí também só com os nomes bíblicos. Isso não dá certo, né? No próprio princípio errôneo está aí dentro. E olha aqui, ela enumera, e aqui eu vou ampliar e trazer para o nosso dia a dia, para alguém, às vezes, que já compreendeu algumas coisas, mas ainda não percebeu que muitas vezes a gente ainda chama de recreação aquilo que é diversão. Ela diz, há diversões tais como dançar, jogar cartas, xadrez, damas, que não podemos aprovar, pois o quê? O céu as condena. Então não adianta você querer aprovar essas coisas, porque está explícito, elas são condenadas pelo céu. E por que são condenadas pelo céu? Porque é uma perda de tempo. É uma perda de tempo simplesmente, e você está competindo. Você vai jogar xadrez. O xadrez é muito visto aí como algo positivo, porque você exercita o cérebro, as pessoas pensam, né? Então, vai ali jogar xadrez, mas há o espírito de competição. O espírito de competição não é o princípio do céu, você não pode brincar com algo que não faz parte do princípio do céu. Você vai jogar dama, a competição está presente. Então, isso tudo é condenado. Aí você vê, violência nisso? Não há. A maior violência é
você está vivendo o espírito da competição, e por isso que o céu condena essas coisas. Se vocês notarem bem, a maioria das coisas a gente já está acostumado, dentro aqui do nosso convívio cristão. Os cristãos, eles já jogam xadrez, e vê isso às vezes de forma positiva, joga damas, joga carta, joga. Alguns jogam cartas mesmo, baralho, né? Um monte de jogo de baralho aí que existe. Eu sei porque eu gostava de jogar baralho, conheço quase todos os jogos aí, eu gostava bastante de jogar baralho. Então, eu falo essas coisas para que vocês não entendam que eu estou defendendo, né, algo que eu nunca gostei. Isso tudo a gente já está acostumado, até o quê? Uno. Às vezes, não, eu não jogo mais baralho, mas jogo Uno. Mas o Uno está presente o quê? É competição, não adianta. Pode esquecer que você está querendo ali terminar, colocar a carta, dar risada, porque o outro comprou sei lá quantas cartas, fica aquela algazarra de uma coisa inútil, sem sentido, sem objetivo. Então, veja, coloca, uma é diversão ou é recreação? Claro que é diversão, deve ser tirado do nosso dia a dia, né? E eu não sei, eu não conheço aí muitos outros jogos, mas eu vejo que às vezes quer criar jogos em que há um pouquinho ali de competição, não faz parte, nem um pouquinho de competição deve fazer parte dessa vida. Ela diz, todos esses jogos devem ser condenados pelos cristãos e substituídos por algo perfeitamente inofensivo. A gente já está vivendo tudo isso. E não só a gente precisa perceber que isso entrou, mas que há sim uma competição. Satanás está jogando pela nossa alma, e a gente tem que entender que o grande conflito permeia isso. Uma guerra de princípios está todo o tempo presente, uma guerra ideológica está todo o tempo presente. E o que Satanás ele quer é colocar no nosso happy hour, na nossa hora que a gente chama hora de prazer, as coisas que não são de Deus. E a gente só vai no céu, só vão estar presentes pessoas que têm prazer nas coisas de Deus. E Satanás sutilmente colocou dentro do dia a dia do cristão todos esses divertimentos, os esportes, as cartas, o xadrez, as damas, e, impressionantemente, também conseguiu colocar a dança. Saiba, Satanás vai colocar tudo isso, e isso vai fazer parte aí do nosso dia a dia, porque isso é diversão, diverge do objetivo, traz sensualidade aí também a dança, nada a ver com o princípio cristão. E eu fico impressionado, porque a gente vai vendo, eu creio que às vezes, no tempo de Ellen White, quando alguém falasse num cristão jogando baralho, né? Tenta imaginar, pensa nos pioneiros, imagina ali uma mesa dos pioneiros jogando um truco. Né? Faz sentido, não tem como a gente defender esse tipo de coisa. Mas isso talvez fosse um absurdo, hoje para a gente não é tão absurdo. Agora, dançar para a gente até um tempo era absurdo, mas vai deixar de ser absurdo. Eu não sei se eu consigo, se eu preciso mudar aqui a forma de compartilhamento, deixa eu testar. Eu vou mudar aqui para o YouTube. Vocês estão vendo a minha tela do YouTube, não? Tá? Deu certo? Então, só para que vocês entendam, aqui não estou querendo guerra com ninguém, eu quero guerra contra o mal, isso com certeza, seja quem estiver promovendo. E não estou querendo julgar a intenção das pessoas, também não, tá? Não tenho como ler o coração de ninguém, mas tenho como ver o princípio de saber se é correto ou não. Hilton, Oi? acho que não entrou, não. Não entrou? Calma aí. Eu vou mudar aqui. Acho que vai ter que ser quem não estava compartilhando os teus slides. Agora sim. Ok. Então, só vou mostrar aqui para vocês, né, para que vocês vejam como esse tipo de diversão também entrou. A gente já joga carta, já pratica esporte competitivos, vamos agora dançar, vamos partir para a dança. Satanás está fazendo a sua obra e, através disso, ele vai mudar a mentalidade do cristão. Então, aí um clipe dito adventista, né? Eu não vou perder muito tempo, né, para a gente ganhar, mas nem precisa também ver depois todo o vídeo, mas é só para que vocês vejam um pouco como essas coisas todas estão entrando dentro do nosso dia a dia para incentivar para que essas coisas saiam, todas elas, inclusive que a gente não abra as portas para dança, porque não é só esse vídeo, não, são muitos os vídeos em que a gente vê, e é natural, né? Outra diversão que existe, que a gente acha que é diversão, é música. A música ela tem que ter o mesmo sentido. A música deve renovar, ela não deve te cansar, ela não deve te jogar para baixo, ela deve recriar em você, renovar as suas energias para servir a Deus. Agora, se você toca uma música para dançar, vai chegar um momento que a pessoa vai dançar, né? Não tem que ficar todo dia esperando, fazendo força para não dançar. E acabou que
já chegou. Os cristãos estão aí dançando, são vários os clipes em que isso aí acontece. Ellen White falando sobre recreação cristã, eu ainda quero destacar algo que a gente às vezes acha que é inocente, é muito comum também no JAs, mas como a gente tem que perceber que isso é educação jesuíta, isso é o princípio jesuíta. Quem ainda não leu o livro Estudos em Educação Cristã, do Sutherland, eu recomendo a leitura do livro, e ali ele mostra como que os princípios jesuítas passam sempre a destruir, através desse tipo de coisa, o cristianismo, as reformas protestantes. E aqui ela diz, não devemos procurar imitar as escolas dominicais, porque as escolas dominicais, com os princípios jesuítas, elas faziam o quê? Elas dão prêmios. O Sutherland comenta muito isso no livro. E ela fala, nem conservar o interesse por meio de oferecimento de prêmios. Na ideia jesuíta, o Sutherland mostra muitos textos. Vale a pena a leitura desse livro. Ela fala, olha, como que a gente vai educar? Você quer estudar, vamos fazer uma prova, tirar boa nota, elogiar, dar prêmios para que a pessoa seja motivada por isso, por princípios egoístas. Não é assim. A verdadeira educação não vai seguir esse caminho. E ela diz, o oferecimento de recompensas produzirá o quê? Rivalidade, inveja e ciúme. Você acha que você está educando, mas está colocando no coração da pessoa rivalidade, inveja e ciúme. A competição está lá. E alguns dos que forem os mais inteligentes e dignos receberão pouco apreço. Os alunos não devem procurar ver quantos versículos, olha só, os alunos não devem procurar ver quantos versículos são capazes de aprender e dizer de cor, pois isso produz demasiado esforço na criança ambiciosa, ao passo que as demais se tornam desanimadas. Então, aqui você vê até que com coisas boas, se a competição estiver presente, vai fazer mal, vai produzir um espírito mal, que foi o espírito que surgiu no coração de Satanás. Decorar versículos bíblicos é algo bom? É claro que é algo bom. A gente fala, né? Ellen White fala isso muitas vezes, a própria Bíblia, Davi fala, né, que colocou a palavra, escreveu a palavra de Deus no coração para não pecar, né, contra Deus. E Ellen White tem muitos textos em que ela fala para guardar, decorar os versículos na mente, isso é algo positivo. Mas a gente começa a fazer como competição. Ah, quem falar que tal versículo ganha não sei quem. Vamos ver aqui a competição, quem fala mais versículo, ou quem que é o bom de Bíblia. Qualquer coisa que você colocar o espírito competitivo vai divergir dos princípios do céu, e isso deve também ser retirado. Isso não é recreação cristã. Quando há competição, não há recreação cristã. Eu acho que a gente começou, está quase para dar 1 hora de estudo, então eu vou caminhar aqui um pouco rápido, eu não vou ler todos os textos, mas depois os arquivos podem ficar disponíveis aí para vocês lerem os textos, né, com mais calma. Aqui há 2 episódios, que eu não vou ler todos, mas é um episódio que aconteceu em Elm's Haven, um lugar em que Ellen White morou, em que ela fala, aqui eu deixei esse texto, isso aqui não é um texto de Ellen White, mas é um relato que foi escrito sobre algo que aconteceu e que Ellen White comentou. E eu destaco aqui, vamos ler só a parte destacada, em que nesse relato do que aconteceu, diz de um jogo de beisebol que, segundo relatos, foi jogado com um bom espírito. A gente ouve muito isso, fala, não, a gente está praticando esporte, mas é com bom espírito, né? Não há aquela competição acirrada. Fala de outras brincadeiras. Esse Slinging the Monkey, eu vou explicar o que era isso. Outra aqui, equilibravam nos trilhos, se esforçavam para se derrubar com travesseiros. Bobagem, isso é futilidade, é gracejo tolo. Essas coisas não devem fazer. Outro aqui, concurso de comer tortas. Né? É concurso de comer tortas. Como assim? Né? Concurso de prática de glutonaria, algo que é contrário ao princípio do céu, não faz sentido. Mas olha aqui, o jogo de beisebol com um bom espírito. Isso tudo foi condenado por Ellen White. Depois vocês podem ler os arquivos. O Sling the Monk era um joguinho assim. Uma pessoa ficava presa numa corda e tentava passar, né, pintar o outro, e aquela pessoa iria ter que assumir ali, ir para a corda. Ou nessa outra imagem, via quem conseguia pintar ali mais longe. Parece uma brincadeira, né? Ah, inocente. É inocente, mas é algo tolo, é algo que não faz sentido e há competição. Então, essa ideia, quando a gente pensa nessas brincadeiras, achando que isso deve fazer parte da nossa vida, esqueça. O cristão, ele sempre vai ter a seriedade diante das situações da vida e não vai jogar o seu tempo fora. Ele vai buscar um tempo de recriar os princípios para o trabalho sério da vida, né? Então, alguns exemplos. E comentando sobre isso, olha aqui é o comentário de Ellen White, eu não vou ler tudo por questão de tempo, eu quero destacar outros textos. Ela diz o quê?
ela chama isso, que a gente viu o quê? De prazer tolo. Homens e mulheres agindo como crianças. Isso é muito comum, né? A gente vira assim fica um grupo de abobados, né? A gente começa com bobeirol, com brincadeiras tolas. Isso é muito fácil a gente eu entrar nisso, né? A gente é muito acostumado com isso. Nós, de países, dos países latinos, aqui nós, os brasileiros, principalmente, somos muito dados a esse tipo de coisa, né? E ela diz que o Espírito de Deus se entristeceu e o Senhor foi desonrado, né? E depois, no final, aqui, a parte destacada, se rebaixando e desonrando o nome de seu Redentor. Isso aconteceu aí nessa situação. Um outro relato interessante, que eu também só vou ler o destaque para a gente ir para o final, é o relato de Avondale. Em Avondale, Ellen White fala de jogos recreativos, incluindo o quê? Cricket para os meninos e tênis para as meninas. Tinha também corridas de 3 pernas, comer maçã suspensa por um barbante. Né? Para a gente pensar que é inocente, mas calma aí, que eles estão comendo maçã suspensa por um barbante. Pensa na bobeira, né, que é isso. Né? E esses outros jogos aí, essa corrida de pernas, essas corridas de saco, né? É bem... Cuidado aí, né, com as horas sociais, qual é o tipo de brincadeira que você vai fazer. Né? Você olha isso aí e pensa, que inocente, todo mundo rindo, mas é rindo num boberol. Você tem que tirar a bobagem da sua vida, tem que sair, né? Você não pode ficar nessas tolices. Então, amarra aí 2 pernas e vão correndo com as outras. Por isso que chama aí corrida de 3 pernas. É como se ficasse com 3 pernas. E esse relato é interessante porque Ellen White chamou a atenção de um professor que estava promovendo isso, que era esse aqui, o professor Hughes, eu acho que fala, né? O nome dele. Mas é interessante porque, por mais desafiador, o professor Hughes ele tinha boas intenções. Ellen White chamou a atenção dele e ele recebeu isso de uma forma totalmente positiva. E ele mudou a atitude dele. No final, né, se vocês pesquisarem mais sobre esse incidente, é comentado que foi proposto aos alunos de Avondale que eles construíssem casa para as comunidades. Eles fizeram isso e isso perdurou por muito tempo. Os alunos também atenderam isso bem. E aqui, esse relato do professor Hughes, eu vou ler ele completo. Olha só que interessante, como a gente tem que ter humildade para qualquer que seja a situação, a gente receber bem as críticas e mudar aí de atitude. Veja só, o professor Hughes diz assim, não podemos traçar aqui em detalhes a luta pessoal que o professor Hughes experimentou. Quando, por meio da senhorita Peck, ele perguntou a Ellen White por que, à luz de seu conselho de que os professores deveriam brincar com seus alunos, ele deveria ser reprovado pelo que haviam feito, veio a resposta que os alunos de Avondale não eram crianças, mas jovens, homens e moças preparando-os para serem obreiros de Deus. Então, ele recebeu isso, essa instrução de Ellen White, olha, os professores devem brincar com os alunos. E ele estava tentando fazer isso. Ele achou estranho quando ele foi reprovado de promover aquelas coisas. E a resposta foi, olha, não são umas crianças, não é um pessoal tolo para ficar com esse tipo de brincadeira. E aí ele foi estudar, e é dito o seguinte, então, com a sua concordância, ele pesquisou sua Bíblia, ele pegou e foi pesquisar o que a palavra de Deus diz sobre como os cristãos devem usar o seu tempo. E o texto e diz assim, uma das primeiras referências a que ele se fez menção diz respeito aos filhos de Israel, quando eles se sentaram para comer e beber e se levantaram para brincar. Interessante, ele foi para a situação de Êxodo, ali do bezerro de ouro. Ele foi para aquela situação, e olha o que diz, nem os outros textos foram mais úteis. Ele não precisou de mais nenhum texto. Aquele texto abriu a mente do professor Hughes para ele ver que aqueles esportes, aquelas brincadeiras tolas de diversão não deviam fazer ali parte do povo de Deus, porque estavam semelhantes ao pessoal do bezerro de ouro, se sentando para comer e beber e levantando para brincar, ou como algumas versões dizem, para jogar. E diz assim, quando ele reconheceu que vencer nos jogos significava que os outros falhariam, os outros perderiam, ele foi levado a concluir que o espírito da maioria dos jogos e esportes não era o espírito correto do cristão adulto. Algo que deveria ser óbvio. Olha, se você precisa vencer, né, se essa é a brincadeira que alguém vence e alguém perde, isso não faz parte, isso não existe no céu. No céu ninguém procura vencer o outro. No céu as pessoas se doam pelos outros. Esses pensamentos, declarou ele, me tiraram das trevas para a luz. Olha que coisa, que testemunho bonito.
e deixei para trás uma experiência muito provadora. O texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 6, o episódio do bezerro de ouro, chamou a atenção do professor Hughes para os esportes competitivos e para as diversões tolas. Agora, será que isso é algo banal? Ele fez uma aplicação não correta do texto? Ou será que o texto realmente diz algo próximo a isso? Olha só, o texto está em Êxodo 32, 6, diz assim: no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Essa palavra divertir-se, de diversão, aí é a palavra tisahak, a palavra do hebraico tisahak. Ela significa, aqui eu coloquei aqui no dicionário Strong, isso aqui, rir, caçoar, gracejar, divertir-se, brincar, fazer troças, essas brincadeiras tolas, pilhérias, né? E ele viu isso e aplicou tudo para os jogos competitivos e para aquelas brincadeiras tolas e viu que aquilo era suficiente. Olha que interessante. Esse texto chamou a atenção dele. E é interessante que esse texto, aqui nessa Bíblia, um outro tradutor bíblico, ele percebe nessa palavra a possibilidade dessa tradução. Está vendo aqui embaixo? Jogar, né? De jogar, né? Jogar jogos, play games, aqui embaixo em inglês, né? Nessa Bíblia aí, Aramaic Bible in Plain English. O professor Hughes percebeu isso, a tradução dessa Bíblia percebeu isso, quando está falando aqui do texto de 1 Coríntios 10, 7, que está comentando o episódio de Êxodo, de Êxodo 32, né? Esse texto que a gente leu, 1 Coríntios 10, 7 está comentando isso, e algumas Bíblias traduzem aquilo como eles jogaram, eles estavam ali jogando os jogos, né? Playing games. E isso não é algo aleatório. A palavra usada ali nesse texto, no texto que a gente leu aqui de 1 Coríntios 10, 7, é essa palavra do grego, agora do grego, Novo Testamento, paisó. E essa palavra ela tem o sentido de jogar, de passar o tempo, de brincar, hilaridade tola. Foi aquilo que ocorreu ali, e é isso que ocorre muitas vezes no nosso dia a dia, né? Essa hilaridade tola é trazida para a vida do cristão. E o que aconteceu? Lá, ali no episódio de Bezerro de Ouro, o que aconteceu foi uma celebração. Eles fizeram um bezerro de ouro que era um deus egípcio, era o deus Apis. Vocês podem pesquisar, depois coloca aí no Google, faça suas pesquisas. Mas esse deus egípcio, o deus Apis, era um touro, né? um bezerro dessa forma aqui. Olha aqui embaixo, né? Não parece essa gravura de baixo? Não parece muito o relato de Êxodo 32? Eles perdendo tempo ali, se divertindo, adorando aquele bezerro de ouro. Aqui é uma gravura que está mostrando a adoração do rei, do deus egípcio Apis. E um comentarista bíblico, um comentário bíblico muito famoso, esse aqui de baixo, né, do Keil and Delitz, diz o quê? E o povo celebrou esta festa com holocaustos e oferendas de graças, comendo e bebendo, ou seja, com refeições sacrificais e esportes. O comentarista bíblico diz que eles estavam ali praticando esportes, né, playing games, como diz a Bíblia, com júbilo alto, gritos, antífonas e danças, da mesma forma que os egípcios celebravam sua festa para Apis. Esse comentarista bíblico diz que os esportes, as competições presentes ali nos egípcios, eram feitas na adoração de Apis e que foram praticadas ali pelos hebreus. A gente viu o professor Hughes chamando a atenção para isso, aquela outra Bíblia, e um comentarista, os dois comentaristas bíblicos, também chamam a atenção, fazem esse mesmo comentário. Parece que esse texto de Êxodo 32 chama realmente a atenção para diversões fúteis. E é interessante aqui, eu vou compartilhar mais um vídeo com vocês, que é um vídeo que eu acho muito interessante, porque não é um vídeo de um adventista do sétimo dia, não é um vídeo de alguém que tem esses conceitos. Deixa eu voltar aqui. Não é um vídeo de alguém que tem esses conceitos, que tinham esses pensamentos, mas ele também captou a mesma ideia dos mesmos textos. Vocês estão vendo aí, né, a minha tela? A tela do YouTube agora, né? É um texto muito interessante, muito propício aí para o período da Copa. Eu vou colocar aqui para vocês. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. Well, you would think they were crazy if you didn't understand their culture and their religion. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols.
They had built these enormous temples to worship their idols. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it again. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. Idol worship. It's not just about golden calves anymore. Então, eu acho esse vídeo muito interessante, né? Porque ele capta bem a ideia aí do que a gente estava comentando, e que Ellen White diz que os esportes competitivos se tornaram a idolatria das nações. E a gente vê aí o motivo. Uma pessoa que não está acostumada, não tem esses textos que a gente está lendo, também conseguiu captar. Êxodo 32, né, de que agora a questão não é mais adoração de bezerros, ele consegue perceber que esses princípios errados das diversões estão presentes nos esportes e que ali a idolatria é constante e está presente. Parece uma coincidência. Como que que tantas pessoas conseguem captar a mesma ideia de Êxodo 32? E não foram só essas pessoas, a gente viu aí o que a palavra significa, mas a própria Ellen White, ela faz essa associação. Comentando sobre a prática de esportes, ela diz: havia no campo de esportes mais que espectadores visíveis. Satanás e seus anjos ali estavam, produzindo impressões nas mentes humanas. Anjos de Deus que ministravam aos que hão de herdar a salvação também se achavam presentes, não para provar, mas para dar a sua desaprovação. Satanás estava ali aprovando, estimulando as pessoas, e os anjos de Deus desaprovando. E diz: sentiam-se envergonhados de que tal exibição fosse apresentada por professos filhos de Deus. Ela diz: essas coisas são a repetição do quê? Do procedimento de Arão, quando junto ao Sinai. A gente vê que é justamente a idolatria que está associada a isso. Ela comenta, ela fala dos esportes e faz menção ao procedimento de Arão, quando junto ao Sinai, permitiu o princípio do erro, consentindo entrar no acampamento de Israel o espírito de orgia e vulgaridade. Ela viu a situação dos esportes com esse mesmo episódio. Levou tempo e uma enorme soma de valor e aflições para desfazer a influência do procedimento na escola de Avondale. A gente comentou do que aconteceu, né? Naquela quarta-feira de tarde. A experiência, porém, foi uma lição que ajudou as pessoas, a testa da escola, a compreender a tendência de tais diversões. A gente sabe do que ela está falando. Ela está falando da experiência do professor Hughes, que aceitou isso aí. E veja como ela também faz essa associação, a idolatria presente nos esportes, que todas essas pessoas, a maioria que eu citei aí não são adventistas, né? Só o professor Hughes e Ellen White, todas tiveram a mesma percepção a respeito desse episódio. E comentando sobre aí os esportes, a gente vê quem inventou os esportes e por que eles têm esses princípios. Ela diz: Satanás inventou uma multidão de maneiras pelas quais ele pode impedir os homens de servir a Deus. O que ele inventou? Ele inventou os esportes e jogos. É isso. Satanás, que tem no seu coração o espírito na competição, foi ele que inventou os esportes e os jogos através da Grécia, como a gente viu, faz parte do vinho de Babilônia, certamente, nos quais os homens se engajam com tal intensidade que alguém poderia supor que uma coroa da vida premiaria o vencedor. Nas corridas de cavalo, as partidas de futebol, que são atendidas por milhares e milhares de pessoas, vidas pelas quais Cristo derramou seu sangue são desperdiçadas. O que se tornarão as almas de homens e jovens, cuja vidas são assim extinguidas? Eles serão considerados dignos da redenção que Cristo morreu para assegurá-los? Que pergunta solene que a gente precisa responder. E saiba, esses jogos, esses esportes, foi invenção de Satanás para desviar, para nos colocar na idolatria e desviar a nossa mente. E aqui, para nós finalizarmos, né, eu finalizo enfatizando aquelas boas recreações que a gente viu, as boas recreações com princípios que renovam ali a vitalidade. Ela diz: há espécie de recreações grandemente benéficas para a mente, para o corpo. Uma mente esclarecida e perspicaz encontrará abundantes meios de entretenimento e diversão nas fontes não só inocentes, mas instrutivas. Recreação ao ar livre,
contemplação da obra de Deus na natureza serão do mais elevado benefício. Olha só, você pode fazer essas coisas. Ela diz aqui também de reunião de intercâmbios, conversas, só vou destacar aqui o que está nas conversas, né, para ganhar tempo. Amor de Deus vibrando no coração, falando da palavra de Deus, progresso da obra, isso deve trazer alegria. Ora, tem uma coisa que tem que ter mais... trazer mais alento, mais alegria para a gente do que a obra de Deus, do que o amor de Deus, do que o sacrifício de Cristo. Deus é honrado com esse tipo de atividade. E também esportes. Nós podemos praticar esportes. Eu deixei aqui alguns poucos exemplos, alguns deles eu gosto, né? Então, por exemplo, você pode praticar esportes que não são competitivos. Algumas pessoas gostam de escalar, às vezes você não precisa também escalar montanhas aí, né? Tem essas escaladas indoor que você está fazendo atividade física, você pode fazer trilhas contemplando aí a natureza, né? Essa aqui é a trilha da Serra dos Órgãos, uma travessia na Serra dos Órgãos muito bonita, rafting, aqui não há competição nenhuma, você pode mergulhar, né? Seja com cilindro ou snorkel, e ali contemplar a natureza de Deus, a criação de Deus, né? Outra situação, são muitos esportes, você começar a pesquisar, eu como sempre gostei de esporte, acabou que eu gosto muito de trilha, eu gosto muito de mergulhar, faço muito essas duas coisas, são coisas que eu gosto bastante e me conectam com Deus, porque eu estou em contato com a natureza, e são outras opções que você tem. E esportes com bola, por exemplo, o frescobol. O frescobol não é, eu particularmente, eu não pratico, eu não estou defendendo porque eu gosto, mas sendo justo e dando uma opção, não é uma competição, é um esporte cooperativo, em que não está um competindo com o outro, mas a cooperação, você está ali, né? Você pode estar ao ar livre, fazendo uma brincadeira, aí seria um simples brincar com bola, aqui Ellen White faz referência, né? Então fica aí alguns exemplos, vocês podem pensar aí e dar muitos outros exemplos. Vou deixar aí, vocês já entenderam as diferenças dos dois princípios de recreação e diversão, mas fica aí registrado no PowerPoint para vocês verem depois e saber, né, que a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo. Então, a gente falar em passar tempo nunca deveria acontecer. A Bíblia não fala para passar o tempo, a Bíblia fala para que nós, para o quê? Remindo o tempo, é isso que o texto bíblico diz, remindo o tempo porque os dias são maus, é assim que a gente deve agir, não passar o tempo. Só lendo a parte negrita, Ellen White diz, de nenhum talento, falando do tempo, que nos concedeu requererá ele, Deus, né? Mais estrita conta do que do nosso tempo. Então, a gente desperdiçar, usar aí de passatempo, é algo que só vai trazer prejuízo. Que a gente tenha, na verdade, então, né, fica aí o meu apelo e que a gente seja conduzido a isso. Prazer em contemplar a criação de Deus e prazer na lei de Deus. Como o salmista diz, que não fosse a tua lei ter sido meu prazer, eu já teria perecido na angústia. Tenha prazer, sim, em ler a Bíblia, você vai ver que é uma atividade prazerosa. Vou deixar aí também um comentário do Magan sobre a situação de Madison, não vou ler porque já passei do tempo, e termino aí com os últimos textos, né? De quanto ao mais, tudo aquilo que for bom, que isso nos traga alegria, né? Então, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Que a nossa alegria seja assim, a nossa alegria seja no Senhor, que o Senhor possa trazer alegria ao nosso coração. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, não sei se ficou um pouco corrido no final, mas espero que tenha dado para captar. Não sei se vai ter tempo para pergunta ou se alguém vai fazer algum comentário, aí você que decide, Enzo, porque o tempo avançou já um pouquinho do que eu havia planejado. Tá ok, então, pessoal. Alguma pergunta para o Hilton sobre este tema? Ou algum comentário também? Já tá nessa tua besteira? Tá em inglês mesmo. Então, vai te ver aqui, vai trabalhar. Bom, eu vou terminar com oração, há também o grupo lá, né, do Zoom, que vocês podem continuar, né, a conversa por lá, e aí a gente aproveita e já termina agora, já fica num bom horário, né, para não passar do tempo e a gente poder descansar. Então é isso, obrigado, que vocês tenham uma boa noite e que sempre usem bem o tempo de vocês e não percam o tempo aí em coisas que não vão acrescentar nada que seja positivo. Só uma pergunta aqui. A Hannah perguntou, se eu posso passar os slides, o Davi posso. A Hannah perguntou, quais meios podemos utilizar de recreação para com os jovens no estudo da lição? Não entendi bem, assim, no momento do estudo, né? Porque
não captei assim, né, como que seria isso na hora de passar a lição no sábado, porque o estudo da lição por si só já pode ter que ser prazer. A gente tem que aprender a ter prazer na discussão dos conceitos bíblicos, dos temas bíblicos, né? Isso por si só já deve ser suficiente para nos passar, nos dar prazer, né? Então, é isso. Sobre o que o Magan comentou, até eu vi que a Isabelle colocou aí o texto, né? Até do comentário do Magan. Então, é isso. Eu vou fazer aqui a oração, convido os que puderem a nos ajoelhar diante de Deus e a gente finaliza. Querido Deus, te agradecemos por tantas coisas boas que nos deu e porque também o Senhor nos deu a maior dádiva que é Cristo e que Cristo possa ser a alegria da nossa vida. Que o Senhor possa nos conduzir, que possamos ser recriados, ser sempre renovados por Ti, possamos ser novas criaturas e cada dia buscarmos mais energias para promover o Teu reino. Que o Senhor esteja conosco e nos guie a todo momento. Eu peço por Cristo Jesus. Amém. Ok. Tá, ok. Então é Então, isso. pessoal, muito obrigado, Hilton, por ter passado para a gente esse tema maravilhoso. Muito bom. Obrigado também a todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito abençoado essa live. E também para anunciar aqui, eu deixei gravado, ok? Então depois eu mando lá no grupo do Zoom. E então eu acho que era isso então, pessoal. Uma boa noite a todos, um feliz sábado e até o nosso próximo encontro segunda-feira. Muito obrigado novamente a todos. Boa noite, feliz sábado. Feliz Boa sábado. noite. Boa noite, feliz sábado. Boa noite, pessoal. Feliz sábado pra